Aqui estamos nós, reunidos, para um novo episódio do podcast Desabafos de Psicólogos. Hoje vamos falar sobre quanto vale o teu trabalho de psicóloga e porquê que achas que menos é mais honesto. Quero começar por uma pergunta que raramente se faz em voz alta. Quanto é que tu cobras, quanto é que tu levas pela tua consulta? E agora a pergunta a seguir, que é que realmente importa. Porquê é que tu pedes esse valor? Se a resposta inclui frases como não quero parecer gananciosa, as pessoas já têm dificuldade em pagar, ou as minhas colegas pedem o mesmo valor, os mesmos honorários que eu, ou ainda não tenho experiência suficiente para pedir mais, então este episódio é para ti. Porque há uma crença muito silenciosa que acompanha a maioria das psicólogas. Independentemente dos anos de prática, das formações que fizeram, que são inúmeras, da qualidade do trabalho que fazem. A crença de que pedir mais dinheiro, não é? Aliás, pedir mais dinheiro é mais desonesto. Ou podemos pôr, pedir menos é mais honesto. Que pedir o que o trabalho vale é quase uma falta de ética, que o dinheiro e a vocação não combinam. E hoje quero desconstruir isso, não para te dizer quanto é que tu vais pedir para a tua consulta, mas para te ajudar a perceber porque é que pedes o valor que tu pedes. A seguir ao genérico, vamos falar nisso. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Então, de onde é que vem esta crença? Eu acho que a mesma não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo dos anos na forma como a psicóloga é percepcionada socialmente. Na ideia de que cuidar do outro é uma vocação e que as vocações não devem ter preço. Na pressão implícita de que uma psicóloga que cobra bem está a usar o sofrimento dos outros. E algo ainda mais sutil. A maioria de nós aprendeu a desvalorizar o que se faz de forma natural. Se é fácil para ti escutar, reformular, conter, se é o que tu sabes fazer, então parece difícil acreditar que isso tem valor suficiente para ser bem pago. Mas pensa nisto. A razão pela qual parece fácil é porque investiste anos a aprender e a fazê-lo bem. A facilidade não é ausência de valor, é sinal de competência instalada. E competência instalada, não achas que merece ser bem remunerada? Agora quero-te convidar a refletir sobre o que é que comunica um preço baixo. E há algo que ninguém te diz sobre isto. O preço que tu praticas não é só um número, é uma comunicação de facto. Quando pedes abaixo do teu verdadeiro valor, estás a dizer algo ao mercado, aos teus pacientes e a ti próprio, que o que tu ofereces não tem valor suficiente para custar mais. E isso tem consequências que vão muito além só da parte financeira. A psicóloga que pede pouco tende a aceitar mais pacientes do que devia para compensar o valor baixo por consulta. E com mais paciente do que consegue sustentar isto com qualidade, a intervenção recente-se. A intervenção dos psicólogos que ela está a atender. A presença em sessão, ou a presença em consulta, ressente-se de facto. O bem-estar também. Por exemplo, eu até levantei aqui um testemunho de uma das psicólogas que eu acompanho, que descreveu isto com clareza no testemunho dela. Disse
que, sem o meu acompanhamento que ela fez num dos serviços, provavelmente continuaria a desvalorizar o seu trabalho e a aceitar praticar valores abaixo do que considerava ela própria justo. E que a rotina estaria muito mais organizada e sobrecarregada. Claro, como consequência. Ela não estava só a falar de dinheiro, estava a falar do custo de não se valorizar. E esses dois estão mais ligados do que parece. Então, existe também outro ponto que nós precisamos de falar, que é algo que eu ouço com frequência. Mas, Sandra, se as pessoas não podem pagar ou não conseguem, isso é uma pergunta legítima, até porque tu estás a lidar com sofrimento, ficas preocupada. E também é uma pergunta, é algo genuinamente ético. Mas há uma confusão que se instala aqui que importa nomear. Ética não é autossacrifício. Autossacrifício até é um esquema mal adaptativo precoce. Podes ter uma escala de preço com critérios de acesso para situações específicas. Por exemplo, podes trabalhar com instituições que apoiam populações mais vulneráveis. Ou trabalhares, tu tens uma parceria com essas instituições em que tu aceitas, por exemplo, 2 ou 3 pacientes durante uma fase de tratamento em que tu estás a colaborar com pessoas que não têm maneira de pagar. Ou então tu podes trabalhar numa instituição a meio tempo ou a tempo inteiro em que as pessoas também não têm que pagar pelo teu serviço. Tu podes fazer escolhas conscientes sobre com quem trabalhas e em que condições. O que não podes fazer de forma sustentável é pedir sempre abaixo do valor real do teu trabalho para não te sentires culpada, que estás a ganhar bem. Porque a psicóloga que se esgota financeiramente acaba por não conseguir ajudar ninguém. A sustentabilidade da tua prática não é um luxo egoísta, nem pensar. É uma condição para continuares a exercer com qualidade e para continuares a investir no que tens a investir. Em relação à psicologia, mas não só. Não só a parte de continuar a fazer formação, ter supervisão, etc. Também para teres qualidade de vida para ti e para a tua família. Continuando. Outro ponto que também é importante nós falarmos, que quando pergunto a psicólogas porquê que não aumentam o preço da sua consulta, as respostas mais honestas raramente são sobre o mercado ou sobre os pacientes. A verdade é essa. São mesmo sobre elas. Eu aqui vou pôr entre aspas porque é o que eu ouço. Tenho medo que os pacientes saiam, sinto que ainda não sou suficientemente boa para cobrar ou pedir isso, não sei como dizer o novo valor sem justificar. E o que estas respostas têm em comum é isto: a dificuldade em aumentar o preço não é logística, é mesmo emocional. E a síndrome da impostora, ou a voz autocrítica delas, neste caso, que eu gosto mais de falar em voz autocrítica, é que ainda está ali, que não a deixa avançar. É a crença que o teu valor está sempre um pouco à frente de onde tu estás agora. É o medo de que, se pedires mais, alguém descobre que não mereces aquele valor. E enquanto esse medo não for trabalhado, nenhum argumento racional sobre preços de mercado vai mudar o que tu pedes como honorários ou valor à consulta. Porque o problema não está no número, está na relação que tens com o teu próprio valor profissional. Aqui é que está a dificuldade. Continuando. Por fim, eu gostava de te deixar 3 perguntas para tu refletires. Não é para responderes agora, é para levares contigo. Primeira, se uma colega que respeitas te dissesse o que cobras, o que é que tu sentirias? Orgulho ou um ligeiro embaraço por ser pouco? Ok? Ou seja, tenta refletir. Tu comunicas para uma colega que tu respeitas e dizes o valor que tu pedes à consulta. O que é que tu vais sentir ao dizer isso? Segundo, o valor que praticas hoje foi escolhido com intenção ou foi o número que pareceu menos arriscado quando começaste?
Terceiro, se não tivesses medo da reação dos pacientes, quanto é que tu cobrarias realmente? Estas perguntas não têm uma resposta certa, não têm uma resposta honesta. Desculpa, mas têm de ter uma resposta honesta. É isso. Porque certa não, vai depender de cada uma de vocês, mas vocês têm que ser honestas com vocês próprios. E essa resposta honesta diz-te mais sobre o teu posicionamento profissional do que qualquer tabela de preços do mercado que anda por aí. Concluindo isso, há algo que observo de forma consistente nas psicólogas com quem trabalho. Quando ajustam o preço para um valor que sentem como justo, não é só a conta bancária que muda. A forma como entram nas consultas muda, a qualidade da presença muda, a disposição para investir na própria formação muda. Porque quando pagas bem, dentro de um valor, claro, execuível, começas a tratar o teu trabalho com a seriedade que ele tem. E os pacientes sentem isso, não no número que pagam, na psicóloga que têm, mas na psicóloga que têm à frente. Quanto é que vale o teu trabalho, psicóloga? Vale o que custou aprender a fazê-lo? Vale o impacto que tem na vida das pessoas que acompanhas? Vale a presença que trazes para cada consulta? E isso, honestamente, vale mais do que aquilo que a maioria das psicólogas pede como honorários. Se este episódio fez sentido, se te fez pensar no teu posicionamento profissional e quiseres trabalhar isto de forma estruturada, começa a escrever numa folha, responda às 3 perguntas e começa a trabalhar com intenção. Também podes partilhar este episódio com um psicólogo da tua confiança, porque assim toda uma classe profissional vai se sentir mais unida e mais valorizada. E esse é um dos meus objetivos. Até à próxima!